Olá, bom dia Porto Santo, bom dia Madeira, bom dia continente português, bom dia Brasil, bom dia Europa, bom dia América, bom dia Reino Unido, bom dia França, Espanha, Itália, bom dia a todos, bom dia Austrália, bom dia amigos, irmãos em Cristo Jesus, bom dia igreja, bom dia Deus. Eu sou Rosemary Lacerda, missionária, sou responsável pela igreja Assembleia de Deus Missão no Porto Santo. Você é nosso convidado para estar conosco. Temos espaço, temos luvas, temos máscaras, temos gel, aquilo que for necessário para que você esteja conosco reunidos. Mas eu vim agora estamos continuando já no finalzinho do livro de Lucas. Hoje é o capítulo 23. É muito grande, eu queria muito terminá-lo hoje, vou tentar. Amanhã o 24 também é bastante grande, então hoje é quarta, quinta, sexta e sábado. Talvez vamos terminar no sábado, mas Deus sabe o momento certo de interagir na hora da leitura. Se Deus interage, já vamos demorar mais, mas não há problema, que o tempo é de Deus. Você que está me escutando, seja abençoado, participe conosco na leitura. Se quiser interagir conosco, pode interagir. Se quiser dizer um amém, um olá, também esteja à vontade, ok? Então vamos continuar a leitura. Essa primeira parte é a continuidade do restante de ontem, né? Da preparação ali, Jesus diante da Assembleia, diante de Pilatos, né? Então vamos continuar a interagir com o capítulo 22. Essa primeira parte, depois vamos continuar. Então são os momentos finais de Jesus. Vai falar sobre ele no monte ali, sobre a sua crucificação, sobre a sua ressurreição. Esses dois últimos capítulos de Lucas contam o final da vida de Jesus aqui na terra, né? E as promessas, grandes promessas. Fique aí, não saia, Deus tem bênção para a sua vida, ok? Então toda a Assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Todas aquelas pessoas que estavam ali julgando Jesus, né? Levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, o rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então eles queriam achar forma, de qualquer forma, acusar Jesus. Eles falaram que não era para pagar, que Jesus disse para pagar impostos, que não era para pagar impostos. Mentira, Jesus falou: dá a César o que é de César. Um dos discípulos um dia disse que eles pagavam impostos. Ele vai lá, pesca o peixe, tem 2 moedas, paga o meu imposto, paga o teu. Porque Jesus sempre nos ensinou a obedecer a lei sem sair da graça, né? Nós podemos obedecer a lei sem sair da graça. Então é muito importante isso. Muitos crentes, não, eu tenho que fazer isso porque Deus quer, mas infringe a lei, e isso é mentira, isso é desonestidade, isso é roubo. Nós devemos servir a Deus com todo o direito de sermos cidadãos. E nós somos cidadãos dessa terra e nós somos cidadãos do céu. Então, começaram a lhe acusar e Pilatos pergunta, e Jesus respondeu que ele dizia. Jesus ainda não tinha dito nada, né? Jesus fazia acontecer, né? Eu não preciso falar de mim próprio, eu preciso fazer acontecer, e Deus precisa fazer acontecer na minha vida, e Deus precisa fazer acontecer na sua vida, né? Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam, e ele está subvertendo o povo com toda a Judéia, com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então ele queria, como diz ele próprio, lavar minhas mãos, né? Sejam bem-vindos. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou: talvez você também esteja à espera que Jesus realize algum milagre na sua vida. E Jesus pode realizar algum milagre na sua vida. E o primeiro milagre que Jesus pode realizar na sua vida é a sua salvação. Aliás, muitas vezes Jesus realiza milagres em nossas vidas antes mesmo da nossa salvação. Muitas vezes Jesus curou e depois de curar, a tua fé te salvou.
A nossa fé. A fé que temos em Cristo Jesus, né? Então, Herodes ali também não queria dar o braço a torcer, mas estava curioso, talvez estava precisando de uma bênção, talvez estava precisando que Deus fizesse alguma coisa na sua vida, mas estava, ele era o rei, ele era poderoso, né? Então interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu. Os chefes sacerdotes, os mestres da lei, estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Pois ele como um rei, né? Rei terreno, né? Gozando, criticando de Jesus. Herodes e Pilatos, que ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Porque é assim que acontece, né? Juntam-se para fazer mal para os outros, né? Pilatos reuniu com os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo e a rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para a acusação que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós, como podem ver. Ele nada fez que mereça a morte. Então ali Herodes, ali Pilatos reconheceu que Jesus não estava fazendo nada que merecesse a morte. Portanto, eu o castigarei e depois soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. Era a tradição soltar um preso durante a festa. Então, Pilatos propôs: eu vou fazer um castigo e como é dia de soltar alguém, eu vou soltar Jesus. Mas a uma só voz gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Eu penso, para Jesus foi a maior tristeza da sua vida, mesmo sabendo que ele estava no plano profético, mesmo sabendo que ele tinha que acontecer aquilo na vida dele, eles pedirem que soltasse um assassino, um bandido e que prendesse Jesus. Quantas vezes na sua vida você está dizendo: solta Barrabás? Quando eu pego um cigarro para fumar, eu estou dizendo: solta Barrabás. Quando eu prostituo, eu estou dizendo: solta Barrabás. Quando eu desejo mal para o meu próximo, eu estou dizendo: solta Barrabás. Quando eu desejo mal para o meu inimigo, eu estou dizendo: solta Barrabás. Quando eu entro na bebedeira, na droga, no roubo, na cumplicidade, na mentira, no engano, eu estou dizendo: prenda Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás, porque eu não quero Jesus. Agora, mesmo quando eu estou nessa posição de viciado, de ladrão, de tudo que for do piorio, mas eu quero Jesus, eu digo: prenda Barrabás e traga Jesus para que Jesus liberte-me, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Então Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Ele tinha matado alguém. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuavam gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois eu soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu: solte Barrabás. Quantas vezes você tem vontade de ir para a igreja? Quantas vezes você tem vontade de servir o Senhor, mas não serve porque a sua família te impede? Porque seu pai, sua mãe não deixam, porque sua esposa não deixa, porque sua família nasceu e cresceu naquela religião, foi batizado naquela religião, e você nem conhece a religião, você nunca foi àquela igreja, mas você é daquela religião, porque você precisa defender um título religioso. E quando você está fazendo isso, você está dizendo: crucifica Jesus e solta Barrabás. Eu quero Barrabás na minha vida, eu não quero Jesus. Jesus quer te libertar da religiosidade. Jesus quer te transformar, tirar a religião da sua vida. Você precisa ser audacioso e dizer: eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Então Pilatos ali novamente insistia e eles diziam: crucificam, crucificam.
Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Pilatos não pôde contra a multidão. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Então Pilatos ali soltou Barrabás, entregou Jesus nas mãos deles. Que triste notícia. Que triste notícia. E você está compactuando com isso. À medida que você nega Jesus, à medida que você não assume Jesus, você está compactuando com Barrabás. Você está dizendo: crucificam, crucificam, eu quero Barrabás. Agora você está dizendo no seu coração: mas eu não faço isso. Não sei. Pensa, analisa. Quando nós negamos Jesus, nós estamos dizendo: crucificam, solte Barrabás. Quem você prefere? Jesus ou Barrabás? Ninguém é obrigado. Nós temos o livre-arbítrio de escolher a quem servir. Penso que é em Crônicas, se eu não me engano, que diz: você pode escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe Jesus e não escolha Barrabás. Quem você está escolhendo? Qual a sua opção de vida hoje? A crucificação. No verso 26 do capítulo 23, fala assim: e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz das costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. E essa é a mensagem para hoje. Chorem por vocês mesmos, por vossos filhos. Chore pela vossa salvação. Chore pela salvação dos vossos filhos. Em Lucas falamos muito sobre isso, sobre oração, sobre jejum, sobre preparo, sobre testificação do Espírito Santo, sobre lares divididos, sobre pais que precisam pagar um preço pelos vossos filhos. Ensine o caminho em que eles devem andar, e quando forem grandes, não se desviarão dele. Aí você diz assim, como eu também já disse, mas eu ensinei, eu eduquei, eu criei na igreja. Hoje ele tem 20, 25, 30 anos e saiu da igreja, como ouvimos muitos casos essa semana. Agora ele já é adulto. Ele já é responsável por sua escolha. Enquanto você pôde escolher o caminho do teu filho, você escolheu. Agora o teu filho é adulto. Ele vai responder por ele próprio. Não se indigne. Não se tenha por culpado ou culpada. Cumpra a palavra de Deus. Ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. E ele nunca se desviará. Então ali Jesus olhou para aquelas mulheres chorando e disse: chore pelos teus filhos. Chore pela vossa salvação. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Jesus estava ali profetizando que hoje, em 2020, muitos filhos se levantariam contra seus pais. Muitos filhos matariam seus pais. Muitos filhos até prostituiriam com seus pais. Por isso Jesus disse àquelas mulheres: chore pelos vossos filhos. E chegará um dia que felizes são as mulheres que não têm filhos. Porque hoje muitas mães choram pelos seus filhos. Hoje muitas mães estão chorando pelos seus filhos. E a coisa mais triste que existe no mundo é uma mãe chorar pelo seu filho. A coisa mais triste, eu vivo falando isso, eu penso que falei isso ontem, vou repetir hoje, vou repetir por muitas vezes. Eu não sou mãe, mas eu tenho 8 sobrinhos, 9 sobrinhos agora, e ambos como se fossem meus filhos. Eu tenho 2 filhos do meu marido, que também amo como se fossem meus filhos, embora talvez eles achem que não, mas amo. E eu acho que a coisa mais triste do mundo
é uma mãe perder um filho para a morte. É a pior dor que uma mãe pode sentir, é perder o seu filho para a morte. Mas nós como cristãos, nós como servos, a dor maior é perder os nossos filhos para o mundo, sabendo que nós os perderemos para a morte. Nós perderemos por duas mortes, pela morte espiritual e pela morte física. Porque quando um filho sai da presença de Deus, o seu pecado é 7 vezes maior. E 7 vezes mais ele será tentado. E 7 vezes mais ele poderá se corromper. Ele poderá se estragar. Então por isso Jesus diz, felizes são os estéreis, aquelas que não têm filhos, porque não precisarão chorar por eles. Eu sei que hoje muitas de vocês que estão me ouvindo, ou amanhã, ou algum dia que você ouça essa mensagem, estará dizendo, eu estou chorando pelo meu filho. Eu estou chorando pela minha filha. Eu estou chorando porque meu filho ou minha filha está na prostituição, nos vícios, nas drogas, no roubo, no crime e muitas outras coisas que entristecem os pais. O filho abandonou você num asilo, num lar de idosos. Talvez você tenha muito tempo que não vê seus filhos. Talvez você esteja impedida de ver seus filhos pela companhia que está ao teu lado. Talvez você esteja impedido de ver e de dedicar amor aos seus filhos pelas autoridades ou pelas leis. Mas Jesus é a porta que faz ligação de você com seus filhos. Jesus é essa porta que pode trazer seu filho de volta. É preciso crer. É preciso subir ao Monte da Oliveira, pôr-se de joelho, e Deus vai enviar o anjo consolador para te abençoar. E a profecia hoje é que Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano para os seus filhos. Deus quer resgatar os seus filhos. Hoje é dia de resgate. Hoje é dia de resgate, como diz o pastor Felipe. Deus quer resgatar Porto Santo para ele. Você pode ser resgatado. Não mande soltar Barrabás. Mande soltar Jesus. Mande Jesus habitar no seu coração. Peça. Jesus, vem habitar na minha vida. Ok? Continuando, o verso 30 diz assim, então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com as árvores verdes, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Os 2 ladrões da cruz. Falam ladrões, mas aqui está falando criminosos, né? Nem todo ladrão, aliás, todo ladrão é criminoso, né? Nem todo criminoso é ladrão. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, porque ali era o lugar da crucificação, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ou o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. Isso também já estava profetizado no livro de Isaías. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, sendo o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que ali estavam, pendurados, lançavam insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo. E a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então disse ele, Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Né? Então, aqui Jesus falando, né? Afirmando que aquele ladrão na cruz estaria com ele no paraíso. Hoje mesmo, né? Você não teme um ladrão, o outro ladrão, um arrependido, o outro não arrependido, um zombando, um criticando e o outro glorificando o Senhor. E Jesus ali, mesmo na hora da sua morte, ainda teve a oportunidade de salvar aquele ladrão, aquele bandido, aquele criminoso. E Jesus hoje
mesmo através da internet, tem a oportunidade de falar ao seu coração. Eu sei que a live vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou terminar, falta só 10 versículos. Vamos em frente, né? O corpo de Jesus no túmulo. Havia ali um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiam José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Eu vou pedir desculpa, mas eu soltei a primeira parte, que é a morte de Jesus. Eu adiantei aqui, eu vou ler o 44 e depois vamos fazer a conclusão, ok? No 44, assim diz: já era quase meia-noite e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Então ali Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, levou ao sepulcro, um sepulcro que nunca tinha sido usado. Então Jesus foi morto, foi crucificado entre 2 ladrões. Jesus pôde salvar, e depois da morte de Jesus ali, muitos puderam ser salvos, porque viram que Jesus era o rei dos judeus, viram que Jesus era aquele profeta prometido, e apenas após a morte de Jesus é que eles reconheceram isso. E muitos hoje, no nosso tempo, ouvem a palavra de Deus, ouvem pastores, ouvem missionários, ouvem irmãos, ouvem crianças, ouvem louvores, estão esperando o tempo da volta de Jesus. Não vai haver tempo. Jesus virá num abrir e piscar de olhos. No próximo capítulo nós vamos ver isso. Depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, que é o último capítulo de Lucas, amanhã veremos isso. Jesus virá no abrir e piscar de olhos buscar a sua igreja. Não vai dar tempo de você falar: meu pai, minha mãe, meu pastor me leva. Não, hoje é tempo de servir. Hoje é o dia de salvação. Hoje é tempo de confraternizar. Hoje é tempo de pedir perdão. Hoje é tempo de amar. A palavra, como eu disse no início, é para você que criou o seu filho na igreja e o seu filho hoje está desviado. A palavra hoje é para você que tem um filho que deixou de servir o Senhor, ou para você que está distante do teu filho. A palavra é para você: não desista do teu filho. Jesus disse que nesses tempos era muito melhor que as mulheres não tivessem filhos, porque a dor da mãe por um filho seria muito grande. A dor que a mãe sente pela morte de um filho é muito grande. Mas a dor que a mãe sente, que um irmão, um pastor sente, um obreiro, um diácono, um missionário sente, quando uma ovelha se perde, quando uma ovelha se desvia, quando um filho sai da presença de Deus, é muito grande. Por isso que a palavra fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando for adulto, ele só vai desviar se ele quiser. Então Jesus quer abençoar a tua casa, Jesus quer abençoar os teus filhos. Você que é mãe, você que é pai, que nesse momento está me ouvindo, chame os seus filhos, ore com seus filhos. Ah, mas meus filhos não aceitam. Então quando seus filhos estiverem dormindo, entre no quarto deles e põe as mãos sobre ele, ore em silêncio sobre os seus filhos. Deus quer fazer um milagre hoje na vida de famílias. Deus quer fazer um milagre hoje na vida de família. Deus quer reconstituir os lares. Por isso que Deus te ama. Deus quer transformar o seu lar. Deus quer restituir seus filhos de volta.
Deus quer salvar seus filhos novamente. Deus quer libertar seus filhos que estão nos vícios. Deus quer tirar os seus filhos do mundo e trazê-los para a igreja. Não peça que solte Barrabás na vida de seus filhos. Peça que Jesus seja reerguido. Naquele tempo eles pediram: soltem Barrabás e crucifica Jesus. Quando nossos filhos, quando uma pessoa sai da igreja, ele está dizendo: solte Barrabás. Eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero ouvir essa frase. Diz assim: Jesus, eu quero te servir. Eu quero estar diante de ti. E Deus vai agir com promessa. Deus vai agir com poder. Amém? Está muito longo, eu sei. Peço paciência. Eu peço que Deus abençoe vocês. Amanhã será o último capítulo de Lucas. Para a próxima semana, em glorificação ao nome do Senhor, nós vamos falar sobre salmos. Eu gostaria que pastores, missionários, obreiros, irmãos, amigos mesmo, sem ser cristão, quisessem partilhar comigo a tela, quisessem me ajudar nisso. Queriam estar juntos, ok? Contamos com vocês, eu vou orar e que Deus vos abençoe. Senhor Deus, eu clamo em favor das famílias, principalmente as famílias cristãs, que estão perdendo seus filhos para o mundo, Senhor. Que estão perdendo seus filhos para a droga, para a prostituição. Que estão perdendo seus filhos para o dinheiro, Senhor, pela fama. Meu Deus, traga-os de volta. Não permita que Barrabás vença, mas permita que Jesus seja glorificado. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa as famílias da tua casa. Que eles não percam seus filhos para o mundo, mas que eles ensinem os teus filhos o caminho que eles devem andar, para que eles não se percam. Abençoa os pastores, abençoa os missionários, obreiros. Abençoa cada um de nós, para que possamos ter ousadia, para que possamos ter autoridade do teu Espírito Santo, para falarmos de ti, Senhor, e não de nós mesmos. Que a tua obra venha crescer e que estejamos, ó Deus, preparados para o grande dia do Senhor, para quando olharmos para o céu, dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa com poder, abençoa com graça e ajuda-nos a mantermos firmes. Abençoa, Senhor, o Brasil que está contaminado por esse vírus, também todas as terras que estão contaminadas por esse vírus. Ó Deus, sara nossas terras. Abençoa os profissionais de saúde, Senhor, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Abençoa, Senhor, as igrejas, reaberturas de igrejas, ó Deus. Ó Deus, opera com poder e opera salvação no mundo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o seu lar seja abençoado, que os seus filhos sejam abençoados, que a sua casa seja abençoada, ok? E lembre-se, Jesus te ama e eu também te amo. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.